Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia da Eucaristia, dia de nós vivermos a nossa Páscoa semanal. E é uma alegria muito grande podermos estar aqui para proclamar, para anunciar o Evangelho da salvação. Eu convido você então para que juntos nós tomemos o Evangelho de São Marcos no capítulo 1, os versículos de 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes. E chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os seus empregados e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, nós estamos vendo esta passagem do Evangelho, que também paralela com o Evangelho de Mateus e de Lucas, falam sobre a pesca milagrosa, né? Logo após, então, a pesca milagrosa, aconteceu que Jesus, ele começou, então, a chamar os seus discípulos, aqueles que iriam anunciar a sua palavra, anunciar a boa nova, a boa notícia do reino em todos os cantos, como vai dizer lá no Evangelho também aqui de Marcos, no capítulo 16, né, que fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E aqui nós vemos então João Batista tinha sido preso. E depois da prisão, o que João Batista pregava? Ele pregava a penitência, ele pregava a conversão. E aqui, logo que ele foi preso, então Jesus dirigiu-se para a Galileia e pregava o Evangelho de Deus. E olha o cerne do Evangelho de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. E ele dizia: fazei penitência e crede no Evangelho. Quando Jesus diz completou-se o tempo, quer dizer o ápice, né, do tempo, porque Jesus é o Salvador, ele veio trazer a salvação para todos nós. Então, inaugurou o tempo da salvação, pois Jesus veio para salvar toda a humanidade. Desde todos os tempos, Jesus veio para salvar. Mas a mensagem dele, que dizia: o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus é o reino do amor, o reino da bondade, o reino da acolhida, o reino da mudança de vida, o reino da graça,
o reino da glória. Então, esse reino está próximo, Jesus veio dizer. Mas para podermos entrar nesse reino, e quando a gente fala em reino, todo reino tem um rei, e o rei é o Senhor. Então, o reino de Deus está próximo. Convertam-se e crede no Evangelho. Mudem a sua conduta, mudem a sua vida e dê um passo na fé para o encontro com o Rei deste reino de Deus. Então, ele fala, fazei penitência e crede no Evangelho. Muitas pessoas nos nossos dias, e até mesmo nós, muitas vezes, nós não queremos fazer penitência, queremos tudo na moleza, queremos tudo do jeito que nós achamos que é certo, sem querermos mudar nada. Mas o reino de Deus implica também em nós renunciarmos aos reis e até mesmo, muitas vezes, volto a repetir, nós que nos colocamos no centro, sentados no trono da nossa vida, e nós nos, como diz, constituímos reis próprios, reis da nossa vida. Então é preciso que renunciemos a esse reinado pessoal para acolhermos o reinado de nosso Senhor em nossa vida. Ele vai nos conduzir para a eternidade, mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Nós temos o condutor, nós temos o meio, nós temos a via, mas é preciso nós acolhermos, aceitarmos esse meio e andarmos por esta via, seguirmos esta via para chegarmos ao reino dos céus. E aí veja, irmãos, que Jesus, ele começou então, passando ao longo do mar da Galileia, ele viu Simão e André, veja que era Simão ainda, né? Eram pescadores, seu irmão André, que lançavam as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, eles largaram tudo, deixaram as suas redes e seguiram o Senhor. Veja como foi então aquele convite e como foi também o sim, a decisão de cada um daqueles homens pescadores, homens simples que ali estavam a pescar. Certamente, irmãos, eles já tinham visto muitas coisas que Jesus havia feito e ele fez. Eles ouviram, ficaram sabendo, conheceram, já tinha presenciado aquela pesca milagrosa e eles então, opa, nós vamos sermos seguidores daquele que tudo pode, daquele que faz milagres, daquele que é o prometido para salvar a humanidade. Se levantaram, largaram ali as suas redes e saíram juntamente com Jesus. Irmãos, e logo a palavra diz que eles deixaram as redes e seguiram. Uns passos a mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o João evangelista, né? Viu Tiago e João, que estavam numa barca consertando as redes. E chamou-os logo. E eles o que fizeram? Deixaram tudo ali. Deixaram os empregados e seguiram também a Jesus. Quantas vezes nós estamos ligados a tantas coisas? Vivemos consertando as redes da nossa vida para pescar tantas coisas que talvez não sejam importantes para nós. Gastando o nosso tempo querendo ajuntar dinheiro,
gastando nosso tempo para comprarmos algo diferente, gastando nosso dinheiro e o nosso tempo para adquirir as coisas do mundo e nós esquecemos de irmos ao encontro do nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, que bom se nós também acolhêssemos o chamado do Senhor, pois Ele chama cada um de nós. Veja, chamou os pescadores, mas Ele pode chamar os médicos, pode chamar os advogados, pode chamar os juízes, pode chamar os empresários, pode chamar a tantas pessoas, e certamente Ele chama, mas ali falta aquele deixar as redes para poder seguir o Senhor. Ah, Senhor, eu vou te seguir, mas somente o ano que vem, depois que eu comprar uma casa nova, que eu construir uma casa nova, que eu juntar um dinheiro, depois que eu comprar um carro, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo, aí então eu vou dedicar todo o meu tempo para poder servir o Senhor. Quando eu estiver aposentado, né, eu vou servir o Senhor. O Senhor nos chama no estado que nós estamos. E Ele não chamaria a nós se nós não tivéssemos condição de servi-lo. Pois tem aquela velha frase, né, que diz que o Senhor, Ele não escolheu os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele escolheu. Então, meu irmão, minha irmã, Deus chamou e chama ainda hoje a você e a mim, para podermos segui-lo. Deixemos, pois, as nossas redes, os nossos emaranhados, aquilo que nos prende. Muitas vezes nós somos como que os peixes que estão ali presos na rede, nas malhas da rede. Quais são as malhas que estão nos prendendo hoje? Quais são as redes que estão nos segurando hoje? Quais são as barcas que nós estamos hoje? Não é? Quais são elas? Às vezes nós ficamos numa verdadeira turbulência, assim como esse vento agora que faz tremer a câmera que nós estamos aqui. Às vezes, né, ao cabelo, né, mexe com a nossa vida. É preciso que a gente deixe tudo e coloque nas mãos do Senhor, para que a nossa vida seja transformada, para que nós sejamos pescadores de homens, para que nós saiamos da mesmice que nós vivemos e sejamos também pescadores de homens. Lancemos as redes da salvação sobre aqueles que estão próximos de nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho, no nosso momento de lazer. Quantos são aqueles que não se lembram de Deus? Não é? Então, às vezes nós vamos mudando de vida, mas nós, ao invés de nos aproximarmos do cardume, né, dos peixes, nós vamos nos afastando e ficando na nossa mesmice ou no nosso eu mesmo. Então, que o Senhor, nesse dia, nesse domingo, possa mudar a nossa mente, possa mudar o nosso coração, que nós sejamos instrumentos e sejamos também transformados, mudando a nossa vida, acolhendo o Evangelho, acolhendo o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria.